Hoje é aquele vídeo que eu pensei em não fazer, porém estou eu aqui para falar de 10 livros para 2026. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo em Letras. Eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje é aquele vídeo que todo mundo gosta de fazer, que é para falar dos livros que quer ler esse ano, né? Como todo ano a gente faz aquela TBR. Vocês sabem que eu não sou de fazer, mas eu senti a necessidade de ter um norte, de ter algo que eu quero pelo menos alcançar até o final do ano. Lógico que eu sei que vão ter leituras que vão entrar na frente, outras vão ficar pelo caminho, tem alguns livros no Kindle que eu quero ler, então aqui é só um norte, gente, é só algo que eu quero muito fazer. São livros que estão na minha estante há um tempo e que eu queria muito, 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 muito dar aquele check de lido, sabe? E para não ficar muito longo, nós vamos começar por um clássico. Quero muito ler, gente, porque eu li um dele e agora esse aqui é o outro que eu pretendo aí riscar da lista para, enfim, dar check, conhecer a história e ter uma opinião formada sobre, né? Que é 1984 do George Orwell, né? É um clássico, é um livro que ele foi escrito numa época, mas tem muito a ver com o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, é um livro que, apesar dos anos, continua atual, né? E eu quero muito poder conhecer essa história aqui. O próximo da lista foi um presente, é um livro cristão de não ficção e a pessoa que me deu, ela disse que é um livro muito legal, que ele acha que eu vou gostar, que é o livro do Wallace Rosário, Velho Homem Morto-Vivo, né? E tem essa capa linda que eu achei assim muito incrível e chama bastante atenção, né? Tem uma ovelha e um lobo. Então, é um livro assim que vai ser um desafio, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito naquilo que eu acredito, na minha fé, né, na minha caminhada, e é bom a gente ler alguns livros assim. O próximo livro é uma fantasia que, após eu ver que muitos tinham falado que não tinha conteúdo hot, me animou mais, porque por mais que a gente às vezes compre um livro, a gente às vezes se surpreende, né? Não que isso nunca vai acontecer, mas se a gente puder evitar, é muito bom. E esse livro é Divinos Rivais, que eu sempre vejo alguém falar muito bem desse livro, que gostou e tudo mais. Então, esse ano eu quero dar uma chance para ele e a sua continuação, né? Porque ele é uma duologia. Então, eu quero ler Divinos Rivais, que é uma fantasia, né? E eu tenho gostado muito de ler fantasia ultimamente, então ele está aqui na minha, quem sabe, próxima leitura, né? O próximo livro ele está aqui por um motivo, que é a sua adaptação, né? Eu não sei bem aí, depois se vocês puderem me ajudar, eu não sei se vai sair agora, nesse ano de 2026 ou para ano que vem, que é o livro Verity, né? O Verity vai ter uma adaptação e eu quero poder fazer essa leitura antes de assistir. E esse aqui é uma edição que tem um capítulo inédito e exclusivo, né? Então eu estou bem ansiosa e animada porque eu vi muitas coisas sobre Verity, né? E muitas delas eram coisas positivas, né? Então é um livro que nos prende, que nos deixa curioso. Então eu gosto muito, né, dessa tipo de leitura que me prende, que me deixa curiosa. Então, quem sabe, né? Esse ano rola aí a leitura de Verity. O próximo, ele tem a mesma característica do livro Velho Homem Morto-Vivo, mas esse aqui, ele é de um autor que eu passei a gostar e eu quero poder ler muito mais sobre ele, que é C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Toda vez que eu vejo um vídeo falando de livros cristãos que, para ler, Cristianismo Puro e Simples está no meio. E eu me sinto até envergonhada de nunca ter lido. Ele está aqui há tanto tempo. E eu acho essas edições, essa coleção dessa edição, que é toda assim desenhada, eu acho linda, né? E eu quero muito poder também ter outros livros do C.S. Lewis, né? E esse aqui eu quero assim muito poder ler agora em 2026. Bom, tem uma autora que eu nunca li e eu sempre vejo algo sobre ela. E como eu disse para vocês num vídeo passado, eu tenho gostado muito de ler clássicos, né?
Então, se vocês forem reparar nessa minha listinha, vão ter bastante clássicos. E essa é uma que está aqui há um tempo na minha estante e que eu ainda não conheço a sua escrita, que é a Agatha Christie, né? Todo mundo fala da Agatha Christie e eu nunca li. E eu me sinto assim no dever de fazer isso. Mas não por obrigação, tá, gente? É porque eu tô terminando, né, a faculdade e eu tenho puxado muito para o lado da literatura, de conhecer mais sobre literatura, literatura nacional, literatura estrangeira. E a Agatha Christie entra nesse ramo aí, ela entra nesses pontos aí da literatura. Então, para mim, tipo assim, é como se meu cérebro falasse, leia para você aprender cada vez mais, né? Então, quem sabe aí uma pós-graduação em literatura? É um sonho, né? Então, eu precisava muito ler alguma coisa da Agatha Christie e eu vou começar por Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro que eu também sempre vejo alguma resenha, algum vídeo, alguma coisa. E ela é aí a rainha do mistério, né, que falam. Então, assim, a Agatha Christie está aí na lista. Quem sabe esse ano, né, vamos tentar ao máximo fazer o possível para conseguir ler esse livro. O próximo é um nacional que eu recebi e eu tinha visto algumas coisas muito legais sobre ele. E, assim, só a capa dele e o título já me chamaram bastante atenção na época, né? E, assim, tá na hora de tirar ele da estante, dar um check, que é O Homem que Explodiu o Presidente, do Tiago Barroso. Esse livro aqui, ele foi premiado no prêmio Ecos da Literatura. E esse livro, gente, ele é engraçado nesse título, né? Mas que nós vamos ver aqui é um homem que recebeu a oportunidade de se vingar da pessoa que lhe causou muitos problemas. E a pessoa que fez isso não é nada mais, nada menos que o presidente. Então nós vamos ver aí essa saga desse homem tentando essa vingança contra o presidente, né? E é um livro assim que remete muito para quem usou o Walkman, né, gravador, por causa dessa capa. Então eu estou bem ansiosa e animada para poder fazer logo essa leitura. Ele não é um livro muito grande, né? Então eu espero que seja aí uma leitura muito proveitosa. Mais um clássico da lista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né? Logicamente que não poderia também faltar uma literatura nacional, né? E obviamente que a maioria das pessoas, quando vão ler a literatura nacional na escola, elas começam por Machado de Assis. Eu não me lembro de ter feito isso, acredito que não, porque senão eu, né, teria isso na memória. Então, como eu nunca li, eu quero muito poder fazer a leitura desse clássico esse ano. Não só do Machado de Assis, né, gente? Eu quero começar por Machado de Assis, mas existem outros livros clássicos que eu quero muito poder também conferir e ler, né? E aprender também mais um pouco da nossa literatura. O próximo livro também é um clássico, gente. E esse aqui, ele tem tem dois motivos muito especiais para que ele tenha entrado nessa lista. O primeiro é porque eu fiz a leitura do livro e na época eu não curti. Não gostei, eu falei, gente, o que esse povo viu nesse livro? E como eu vejo todo mundo falando muito bem, eu me senti muito ET, né? Eu falei, cara, é impossível que só comigo que vai dar ruim, né? Então eu resolvi dar uma outra chance, principalmente porque além de ter já uma adaptação que faz muito sucesso, vai ter a série, que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Gente, não precisa nem apresentar, né? É Jane Austen, é Orgulho e Preconceito. Todo mundo fala que esse livro aqui é um dos mais, né, incríveis dela. E eu me senti um peixinho fora d'água por não ter curtido tanto. Então, como eu entendo que às vezes tem tempos e tempos para ler certos livros, eu acho que agora chegamos na época de que se eu ler, eu vou gostar. Assim como aconteceu com o Morro dos Ventos Vivantes, que da primeira vez eu não curti, né? Tanto que eu larguei o livro ali numa parte, e quando eu retornei, comecei, eu curti o livro. Então, né, eu acredito que agora está no momento ideal para fazer essa leitura, essa releitura de Orgulho e Preconceito. E o último livro que
né, não menos importante, mas muito essencial para esse momento, que é O Segredo da Empregada, da Freida, né? Então, vocês sabem que eu li A Empregada, eu fui assistir o filme e eu tenho um péssimo hábito de ler o primeiro e esquecer dos outros, da continuação. Eu fiz isso com Anne de Green Gables. Eu li o primeiro, li o segundo e até agora eu não continuei a coleção. Eu tenho alguns livros da Anne aqui para ler. Então, eu quero fazer o quê? Ler logo. Porque são só 3 livros, né? Então, eu quero aproveitar que minha mente está com a leitura fresca, né? Com a história aqui na minha mente, e poder logo conferir esse livro e aí ficar aí aguardando até a adaptação sair no cinema, né? Então, o livro que eu pretendo fazer a leitura nesse ano é O Segredo da Empregada. E você? Já fez a sua TBR? Tem costume de fazer essa lista daqueles livrinhos que você quer ler durante o ano? Deixa aqui nos comentários se você também já leu ou se está aí curioso também com algum livro da minha lista. Também comenta aqui para eu poder saber. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante, né? E ajuda o canal. De se inscrever também, para que você fique aí ciente de todos os vídeos que vão estar saindo. E também confiram aqui na descrição, porque todos os livros vão estar com o link para você, caso você queira comprar e se interessar para saber um pouco mais, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai se ver no próximo. Um beijo, gente, e até mais!